Hoje o primeiro evento da Regional São José dos Campos em Pouso Brasil, chamado Systems Talk. E hoje a gente está com o Marcos Antônio Viana, que é o engenheiro-chefe da área de integração de sistemas, software e processos da Embraer. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído, bem informal, sobre a visão dele da engenharia de sistemas no país. Então, Viana, boa noite. Obrigada por ter vindo hoje. O prazer é nosso da gente estar podendo compartilhar algumas coisas que talvez a gente sempre conversou, mas talvez eu vou ter a oportunidade de colocar mais pessoas nesse bate-papo. Muito obrigada, Viana. A gente está realmente querendo expandir o conhecimento essa iniciativa é justamente para a gente poder realmente trazer as pessoas para dentro da engenharia de sistemas e fazer com que isso seja uma coisa absolutamente natural no ambiente da engenharia. Então, você pode contar um pouquinho para a gente como que você enxerga a engenharia de sistemas, tanto não só na Embraer, mas da engenharia de sistemas no país? Bom, eu tenho uma perspectiva meio interessante sobre o assunto, que eu acredito que no Brasil o termo engenharia de sistemas, talvez ele, se ele for usado dessa forma, ele pode ser confundido com engenharia de desenvolvimento de produto. Em algumas empresas a gente vê esse tipo de confusão. O termo Systems Engineer talvez é o mais aplicado a isso. Eu sempre vi que Systems Engineering ou engenharia de sistemas nesse contexto são pessoas que têm uma particularidade, são pessoas que normalmente conseguem ver o todo, não estão tão focados assim numa solução. O interessante é que são pessoas que estão nas nossas organizações, todas elas têm. Eu considero que às vezes elas são até uma pessoa meio patinho feio, porque são as pessoas que muitas vezes começam a falar coisas que a princípio o pessoal não está entendendo. Por que esse cara está falando uma coisa nesse contexto? Está falando... Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Estou aqui trabalhando com o meu concorrente. Mas é porque já é uma coisa que já é natural e a gente tem que começar a identificar essas pessoas. A gente sabe que o ideal para que isso seja implementado no Brasil é a gente poder identificar essas pessoas e qualificá-las. Então acho que tem sido muito bacana conhecer vocês, inclusive, né? Onde eu vi vocês já têm esse senso de engenharia de sistemas nato. E você começa a ver que as pessoas começam a se juntar, né? Então são pessoas que têm uma característica bem diferente, de ver o todo, né? E isso para mim é que é o importante. Olhando para o Brasil, eu vejo que o Brasil tem uma carência muito nesse profissional. Apesar da gente estar num país onde as pessoas são muito criativas, a gente não vê um investimento das empresas brasileiras em desenvolver tecnologias aqui. Então eu vejo que no Brasil a gente vive, algumas empresas são meio ilhas desse desenvolvimento, né? Então nós temos o prazer de trabalhar em uma delas, que são, acho que, uma ilha nesse tipo de contexto, mas eu acho que isso não é uma coisa que é específica na empresa que nós trabalhamos, pode ser divulgada para todas as outras. Eu acho que o Brasil, inclusive, aproveitando o momento que a gente vive, eu particularmente acho que o Brasil está vivendo um momento histórico, onde a gente talvez possa resgatar algumas coisas como país, como nação, da gente poder plantar coisas melhores para o futuro. Eu acho que a gente tem que ter esse contexto também de global, não apenas olhar como um produto, mas olhar também como nação, como país, né? Eu acho assim, eu vejo
vocês, eu vejo, por exemplo, experiências que particularmente também eu tive, de ter oportunidade de ir para fora, mas eu falei assim, vou ficar aqui porque eu quero fazer esse país um pouco melhor. Talvez pode ser uma coisa meio utópica, mas se cada um fizer o seu pouquinho, a gente vai conseguir fazer uma coisa de nação. Eu acho que o Brasil está começando a ter esse tipo de discussão, acho que vai ser propício também para o momento. Você enxerga que os processos de engenharia de sistemas, ele pode ser integralmente aplicado e da mesma forma aplicado numa empresa pequena como numa empresa grande? Você enxerga que existe uma diferença? Pode ser mais ou menos oneroso dependendo do tamanho da empresa? Para mim não. Eu acho que independe do tamanho da empresa, independe da especialidade. Eu acho que engenharia de sistemas, para mim, quando eu vejo como um conceito, né, que ele pode ser aplicado em qualquer ramo do conhecimento. Eu acho que a gente pode aplicar isso desde conceitos, por exemplo, de engenharia, que a gente está mais envolvido, mas eu vejo também aplicações dentro de medicina, de outros campos também de conhecimento. Por exemplo, se eu vejo umas pessoas, por exemplo, na área de pesquisa, por exemplo, como empresas na agroindústria também, eu vejo que é um grande ecossistema. Toda coisa que você consegue ter um ecossistema, você consegue aplicar os conceitos de engenharia de sistemas. Por isso que eu acho que é uma coisa que talvez usar o engenharia pode dar uma conotação pesada, que é limitada, limita um pouco esse conceito. Eu acho que são pessoas que gostam de ver o todo, que tem esse potencial de ver o todo e de ver todo o processo. Acho que é isso que a gente tem que... Sistema. Exatamente. Então é muito mais uma maneira de pensar. E você vê que isso é aplicado no dia a dia. Você faz isso desde... no seu trabalho profissional, mas também nas coisas que o envolvem, né? Assim, podem ser coisas desde, por exemplo, eu particularmente também sou uma pessoa de cunho evangélico e também na minha igreja como presbítero às vezes eu uso alguns conceitos que eu aprendo de ter esse pensamento, então eu vejo que também aí é aplicável, então, trazer para a sociedade, sociedade, então não é uma coisa que é específica da engenharia. Como que você enxerga, assim, como que a gente identifica o profissional, o perfil desse profissional e como desenvolver também o profissional de engenharia de sistemas dentro da empresa? Ou até assim, essa pergunta também vale, mas você acha que é uma questão também de geração, vir já meio que evoluindo assim, dessa forma de uma visão mais holística também, e influencia um pouco já nessa ideia de que o Incose busca pelo menos o Incose como internacional, tem as suas dificuldades também, mas o Incose Brasil principalmente, né? Que aqui a gente não está acostumado a ter essa visão um pouco mais aberta, mas eu vejo que muito que a gente está caminhando hoje para os filhos, também tem o pessoal aí, eles já têm uma visão um pouco diferente daquela, já até da minha própria geração, né, que já vem isso um pouco mais, facilita um pouco essa pergunta que a Amanda está fazendo, dessa identificação, vai ser uma coisa também evolutiva? Eu tendo a imaginar que essa coisa é meio atemporal e meio que seja geração. Eu acredito que é muito mais, talvez hoje, isso chegou no nível das pessoas terem esse conhecimento e de certa forma formalizá-lo. Mas se você vê na história, várias pessoas do passado tinham esse pensamento sistêmico. Várias transformações isso existia. Talvez o que existe hoje, essa geração que eu vejo, o diferencial que essa geração de hoje, as pessoas estão muito mais abertas a experimentar conceitos e colocar em prática questionar certos valores para verificar realmente que isso aqui é um valor, isso aqui é só um modismo. Então, assim, eu vejo que é uma geração que está querendo fazer algo de diferente, né? Eu acho que cada geração ela se caracteriza por um determinado, vamos falar assim, um conceito, um ganho que dá para a sociedade. E essa agora eu estou vendo que é uma geração que quer transformar, não quer fazer as coisas como sempre foi feito. E
mas ela questiona as coisas. E ela encontra um problema que é o paradigma. E paradigma. Né? Tem que quebrar algumas coisas. E uma coisa também que eu gosto sempre de ver, é que muitas vezes você pode encontrar até algumas dessas respostas em pensadores do passado. Sim. Que você pode encontrar com pessoas que tinham esse mesmo conceito, esse mesmo pensamento, e aí você começa a ver, poxa, esse cara anos atrás já tinha essa ideia do que seria isso, mas hoje eu vejo isso de uma maneira usada muito mais em profusão. Essa consideração de vocês acho que vai colher os frutos disso. Mas, de novo, eu vejo que é um grupo de pessoas. Não vejo que engenharia de sistemas vai ser uma coisa que todos vão fazer. Né? E, inclusive, eu vejo que tem um nicho específico e pessoas que agora a gente tem que, como eu falei, fazer um treinamento em cima dessas pessoas para aumentar o potencial, né, e explorar isso de uma maneira muito mais efetiva do que vinha sendo feito antes, que era algo meio, como falar? Acontecia. A pessoa era um pouco diferente, ela ia se enquadrando. Hoje não, hoje você já fala, olha, hoje já existe uma tecnologia. E existe uma visão já de identificação. Exatamente. Daquele conceito na pessoa, não é mais ele faz algo diferente. Não, ele já faz uma coisa que faz algumas atividades que já podem ser já visualmente por um gestor, alguma coisa que encaixa com conceitos que ele já é um pouco mais difundido, ele já consegue classificar aquele, estamos usando um engenheiro de sistemas. Hoje já está um pouco mais fácil de identificar esse profissional. Tanto é que, por exemplo, hoje, corporativamente, algumas empresas hoje já têm esse conhecimento dentro das suas empresas já reconhecido. Antigamente isso estava meio, como diz, dentro das organizações, mas não tinha algo estruturado. Eu acredito também que uma evolução que vai acontecendo no futuro, eu acho que quanto mais as pessoas tiverem esse pensamento sistêmico, que isso vai modificar até como a estrutura organizacional de uma empresa. Eu acho que o grande desafio da engenharia de sistemas, eu acho que do INCOSE, e isso foi refletido até em algumas palestras que nós já participamos, que é o seguinte: todo mundo compra o conceito. E o conceito é muito, poxa, todo mundo que vai, pô, legal, funciona. Só que na hora de você implementar, tem desafios que as organizações estão estruturadas de uma maneira diferente. Né? E talvez hoje, quando você fala de conceitos de Lean, quando você fala hoje de fluxo de valor, então são coisas que eu acho que estão convergindo e vão ser aspectos que vão nos ajudar a introduzir o conceito de sistema engenheiro nas organizações. A oportunidade de encaixar a engenharia de sistemas nessa organização que a gente tem montada hoje. Né? Já está construído, está lá uma matricial, qualquer coisa. Onde que entra a engenharia de sistemas ali? Porque você vai ver que a engenharia de sistema é aquele que estrutura o processo, é aquele que realmente vê o todo e consegue fazer essa concatenação, né, de um fluxo de desenvolvimento. Hoje você vê muito mais nas empresas a estrutura voltada para a tecnologia, para cada um tem o seu especialidade. Então hoje o que você está verificando é que, de certa forma, estamos voltando ao pensamento do generalista. Se você for ver, por exemplo, vamos dar um exemplo. Antigamente você ia a um médico, por isso que eu quero sair um pouco da engenharia para dar um exemplo. Você tinha o clínico geral. É aquela pessoa que via o corpo da pessoa como um todo e sabia como aqueles se relacionavam. Hoje nós estamos vivendo uma época dos especialistas. Né, que você vai para o médico, a primeira coisa que ele te pede é um exame para saber, para depois fazer o diagnóstico. Antigamente os bons médicos eram daqueles que conseguiam fazer por exames clínicos, né? Ele ia lá e poxa, era isso. E eu estou vendo que, se você for ver, esses médicos clínicos gerais, de certa forma, estão retornando. Por quê? O ser humano é um organismo muito complexo. E muitas vezes, quando você vai no especialista, você pode estar identificando simplesmente o efeito, mas não a causa do problema. E é isso que eu acho que é o interessante. Quando você vai para um clínico geral, ele tem essa noção de falar, poxa, esses são os efeitos, mas será que a causa é essa? Então são essas discussões... É o que o Ricardo fala, que olha uma parte perde o todo, né? Exatamente. Então, né? Naquele ponto você acaba não enxergando a relação entre aqueles componentes. Por exemplo, assim, é por isso que eu gosto de falar que engenharia de sistemas ela está no nosso dia a dia, né? Por exemplo, assim, quando você vê o seu corpo humano, como ele é feito,
é muito bem feito. Que gera uma ação, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, como é que essas coisas funcionam, como é que os conceitos de monitoramento, redundância, né? Então, tipo assim, particularmente, eu tenho uma filha que com 2 anos e meio ela teve que tirar um rim. E eu me vi um dia na UTI lá com ela, depois da cirurgia. Na situação, e agora? Aí eu falei assim, pô, peraí. Ainda bem que o rim é redundante, né? Foi a primeira vez que eu comecei a ver essas coisas como sistema. Eu falei assim, eu nunca, caiu a ficha aquele dia. Eu falei, poxa, que legal. Quer dizer, é redundante, é uma coisa que ela... E o médico, né, quando deu o diagnóstico dela, ele chegou e falou assim, olha, pode ficar tranquilo, o rim dela só tem um, mas ele tem o tamanho de 2, né? Eu falei assim, poxa, você vê como é que o sistema já se regenera, adaptativo. Então, são essas coisas que a gente realmente tem que capturar, esses conceitos cada dia mais, e a gente poder identificar no nosso dia a dia, seja os nossos sistemas, seja no que a gente desenvolve. E como você vê a iniciativa do INCOSE Brasil e agora das regionais do INCOSE, particularmente agora, né, a nossa aqui de São José dos Campos e também agora... que também foi lançada a de BH, como que você enxerga essas iniciativas locais, né, trazendo um benefício para o INCOSE Brasil, para a sociedade, né? para o dinamismo. E pensando na regional de BH também, deles terem lá o primeiro curso de engenharia de sistemas formal, né, de graduação do país, né, já é um ganho para a engenharia de sistemas, né, formalizado dentro do federal, o primeiro curso de engenharia de sistemas lá. Então lá também tem a regional que foi lançada. Então, qual é a visão assim dessa força no dinamismo dentro do INCOSE Brasil, né? O que você enxerga, né? Desse desafio, né, que a gente está tentando? Bom, eu acho uma iniciativa muito, muito legal, porque, por exemplo, quando você começa a identificar as pessoas que pensam de uma mesma maneira, mas mais do que isso, que querem promover a introdução disso, quer dizer, independente de onde você está e o benefício dela de acreditar na ideia, isso para mim é que é o mais legal. Hoje você tem observado muito, isso é uma coisa que me chama muita atenção, que as pessoas estão buscando conceitos de transformação da sociedade, mas naquilo que elas acreditam. Né? Vocês, por exemplo, estão aqui porque vocês acreditam nesse conceito e querem espalhar esse tipo de coisa. Né? Então você vê que são pessoas que estão a fim de querer fazer uma diferença, né? Plantar uma base, né? De um novo conhecimento, sabendo que isso vai frutificar daqui a um tempo. Por exemplo, uma das coisas super importantes que eu vejo, esse ter um curso no Brasil que forma pessoas com esse conhecimento, para mim é a hora que você mais consegue dar maturidade e consistência a qualquer ideia, né? Eu gosto de usar como exemplo até da Embraer, como é que ela se iniciou. A Embraer, ela iniciou como uma escola de engenharia. Então, primeiro fez uma universidade onde você trouxe pessoas para ter aquele conhecimento, para ter o que é isso, para ter o que é hoje. Então, eu vejo os passos do INCOSE que estão sendo feitos muito nessa linha, que para mim tem muito alinhado. Se você quer fazer uma mudança, você tem que tratar da educação, da base, da fundação. E sem isso, ficam ideias, pessoas idealistas vão transformar com um contexto meio local, mas quando você já formaliza isso, já tem uma escola por trás, uma base teórica e filosófica em cima disso, o grau de implantação e o grau de eficácia é muito maior, não tem nem dúvida. Então, assim, eu estou muito feliz de ver isso. Por exemplo, eu particularmente vi vocês, né, conheci vocês, e eu vejo o brilho nos olhos de cada um de querer fazer algo diferente, né? E isso que faz a diferença, é isso que vai dar o ganho. De novo, não estamos fazendo isso numa coisa corporativa, estamos fazendo porque se acredita nessa ideia, nesse conceito. O INCOSE, a gente tem trabalhado na missão da regional de São José dos Campos,
Uma coisa que a gente vê que é muito importante é começar a criar a base do pensamento sistêmico ainda na educação infantil e dar para as crianças um pouco da noção do pensamento sistêmico e como que isso, a ideia é trabalhar como isso contribuiria para a formação de um profissional ou de um ser humano que tem um pensamento sistêmico. Como que você enxerga essa oportunidade, assim, começar com a criançada, começar a dar para eles os primeiros conceitos de pensamento sistêmico? Até complementando o que o João está falando, dentro uma das iniciativas também, que é essa do Systems Talk, que a gente está fazendo aqui, uma das ações que a gente está começando, é o primeiro, a regional de São José dos Campos tem uma das ações que tem que fazer é do grupo estar em escolas infantil para colocar ações de dinâmicas entre as crianças, alguma atividade, mas que influenciam e tragam as crianças ao pensamento sistêmico. Então é mais ou menos isso que eu mostrar a importância de olhar mostrar desde a base. A ação daquela criança, ela fazendo ali aquela atividade, o que ela impacta na criança ao lado. Então ela sabe que tem uma relação com as pessoas que estão ao lado. Então o Incosi, a regional Incosi Brasil, como o Incosi Regional de São José dos Campos, que o João está falando, está tentando trazer essa atividade também para as crianças, na formação. Eu já mencionei isso aqui antes, por exemplo, vários exemplos que eu dei são de coisas de como as crianças vão entrando, seja na sua família, seja, por exemplo, coisas que você vê do passado de pessoas que fizeram isso. Eu vejo assim, se você quer fazer que uma ideia seja implementada, não tem como não passar pelas crianças. Se você quiser investir em alguma coisa de transformação, tem que começar com elas. E você usar talvez as melhores pessoas para tratar com essas crianças. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa, a gente sabe que tem que começar com a educação. E quanto mais cedo você colocar isso nas escolas, isso vai ser, eu acho que essa ideia é corretíssima, né? Por exemplo, você vê que várias das coisas que nós estamos discutindo hoje, talvez foram influenciadas por coisas que a gente viu dos nossos familiares, algumas coisas que a gente vivia, né? Eu vejo, por exemplo, até alguns dos filhos, né? Seu filho, vejo algumas pessoas, você vê assim, já está começando a dar um toquinho nele lá. Eu faço isso também com os meus, né? Então, assim, e aí você vai vendo como isso vai proliferando, como isso vai transformando a sociedade que a gente vive. Eu falei desde o começo, eu acho que a gente tem que trazer essas melhorias que a gente conversa para dentro da sociedade. Eu acho que talvez esse é o maior ganho que a gente pode fazer. Quer dizer, nós queremos fazer do mundo um lugar melhor. E eu acho que é esse, para mim, o maior intuito que vocês querem fazer nesse conceito de sistemas unidos, conceitos que a gente está partilhando. Até esse ponto aí, até a Amanda trouxe mais essa ideia mais forte, até pensamos como grupo também nas crianças, mas ela trouxe essa parte de, não sei se quer comentar, mas desse pensamento e desse comportamento, né, ser começado com as crianças, se tornar espontâneo. Ele não precisa assim parar para pensar, olha, eu vou ter que agir como pensamento agora sistêmico. estou pensando sistemicamente. Não existe uma chave, tem que ser absolutamente natural. Então, assim, pensamento sistêmico, como a gente vive numa sociedade, pensamento sistêmico tem que permear a sociedade. Certo. Então, assim, que as crianças não tenham que virar uma chavinha, né? Não, a gente quer trazer essa ideia e quer trazer esse conceito. Aquele exemplo do inglês, né? Quando você vai falar inglês, você fala, vou pensar em inglês agora. Traduzir literalmente, não é assim que seja funciona. espontâneo. Por isso que a gente está tentando atacar naturalmente também as ações no infantil das escolas e tal. Eu vejo assim, para mim o grande benefício de tudo isso vai ser identificar as pessoas e colocá-las no melhor lugar para elas. Eu vejo também, se for fazer um tipo de coisa que todo mundo vai ser sistema de engenheiro, também não funciona. Então, assim, o que a gente tem que verificar é como assim, como potencial. Assim, primeiro, todo mundo tem que ter o pensamento sistêmico do conceito, mas sabendo que depois você vai ter que ajustar cada um no lugar certo. Né? É igual eu estou falando assim, por exemplo, cada um vai ter uma formação, né? Um vai ser dentista, outro vai ser médico, mas como a gente falou, dentro do seu raio de atuação, o pensamento sistêmico pode estar permeando qualquer um deles, mesmo sendo um especialista. Mas o bom é que ele vai saber assim, poxa, como é que eu conecto com isso?
poxa, como é que eu vejo, talvez até procurar um apoio de outras pessoas para formar uma visão global. Várias iniciativas que a gente conhece, Systems Engineering, foram bem sucedidas porque se formou uma equipe multidisciplinar. Então nós estamos falando de conceitos aqui de multidisciplinaridade, como é que integra. E a integração nunca é uma coisa muito fácil. Talvez esse é o grande desafio do Systems Engineering, porque você está conectando coisas que muitas vezes parecem que são conflitantes, mas você tem que colocar aquilo lá numa perspectiva e botar tudo junto. Eu sempre brinco com as pessoas, o que é Systems Engineering para mim? Né? Eu vejo assim, por exemplo, você está vendo essa mesa, poxa, uma coisa muito bacana, e você vê que sim, tem tábuas que foram, cada uma tem colorações que foram dadas um tratamento, mas se você vê, tem algo que está ligando essas tábuas, seja os pregos, ou seja até a cola que está ligando isso. System Engineering para mim é esse prego e essa cola, é o que une isso aqui. Não é essa madeira, não é essas coisas, mas está unindo, né? Então esse para mim que é o grande diferencial da engenharia de sistemas. Muitas das vezes, algumas iniciativas eu vi que não foram para frente porque as pessoas não quiseram ser essa união, essa cola. Quis fazer disso ser como se fosse essa madeira. E aí não deu uma coisa bacana na obra como um contexto. Assim como não se faz só com cola. Exatamente. Também do material, do cara que é especialista, para então integrar as partes. Então, acho que o grande desafio do Systems Engineering e do engenharia de sistema é como é que a gente faz essa cola, né? E sem causar dentro das organizações aquele famoso assim, poxa, você é mais importante que o outro. E isso muitas vezes mata muitas iniciativas. Né? Então, a gente tem que saber levar essa veia da integração, que é para mim um dos grandes pilares da engenharia de sistemas, né? É como essa integração se desenvolve de tal forma que todos saibam o seu devido lugar e você fala assim, poxa, quando você junta tudo isso, olha que mesa bacana, que lugar bacana que a gente está aqui. Teve todo um conceito de pessoas que pensaram, tem toda uma forma, um porquê disso, né? É isso que faz toda a diferença. Isso. Tem mais perguntas aí? Foi bem, abrangeu bem todos os aspectos aí de System Thinking, né, também, de engenharia de sistemas também. Tá bom. Excelente. Eu queria, assim, só finalizando, agradecendo vocês, e assim, uma coisa que me dá grande alegria é saber que essas iniciativas estão sendo puxadas por pessoas mais jovens, com a capacidade de querendo transformar as coisas, com ideias bem abertas, né? Então, assim, que querem fazer diferença. E eu acho que aos poucos a gente vai esse plantar, quem planta colhe. E, assim, por isso que a gente estava falando de criança, quem planta colhe. Então com certeza, isso que vocês estão começando a semear, plantando, preparando a terra, vai ter a sua colheita, eu tenho certeza que vai ser boa. Obrigada, Gil. Obrigado mesmo. Beleza. Presença aí. Obrigado por ter Obrigado. Por ter conversado com a gente. Foi um prazer. Ter colocado sua visão. Beleza. Ok.